Você acompanha aí conosco. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante, não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria que você dissesse ao seu irmão que está aí do seu lado: você não vai parar. Nós não vamos parar. Estamos fazendo uma grande obra, de modo que nós não poderemos parar, nós não poderemos descer. Essa foi uma frase, uma resposta dada a Neemias a seus inimigos. Quem foi Neemias? E essas palavras que ele disse, nós vamos aprender um pouquinho sobre ele, sobre essa história hoje. Nós estamos em campanha na nossa igreja, na campanha de oração, fala sobre isso, sobre a reconstrução, fala sobre não pararmos. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho sobre isso a nós, aos nossos corações, porque o Senhor tem falado comigo através desta palavra, e eu creio que Ele falará com você hoje aqui também. Neemias era um homem, foi o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias era descendente daqueles que foram levados para a Babilônia, para o cativeiro, pelo rei Nabucodonosor. Esse era Neemias. E a palavra vai dizer que ele ocupava uma função muito importante. Ele era copeiro do rei naquela época. Ele servia ao rei. E não só servia vinho ao rei, mas ele também experimentava, não somente para saber se aquele vinho era do melhor, mas ele experimentava antes que o rei bebesse Letícia, para saber, para constatar de que não havia veneno naquele vinho. Então ele era uma pessoa de alta confiança do rei, ele tinha acesso ao rei. E a palavra vai nos dizer que ele recebe uma notícia de um dos seus irmãos, que vai até lá, vai a Jerusalém e retorna de lá com esta notícia. Ele pergunta: como estão os meus irmãos? Como está aquela cidade? Como está lá? E aí aquele homem vai dizer, vai falar da ruína, vai falar do caos, vai falar da humilhação que aquele povo estava vivendo. E Neemias, ao ouvir essa notícia, a palavra vai dizer que Neemias se entristece. Neemias sente dor em seu coração. Neemias chora. A palavra vai dizer que ele chora e não come por alguns dias, triste em saber da situação que os seus compatriotas estavam passando, vivendo, os seus irmãos, aquela cidade, como eles estavam enfrentando tudo aquilo, e ele sentiu essa dor. Talvez essa é a dor que você sente ao olhar também para a tua casa e ver que ela também está desprotegida. Talvez é essa dor que você sente ao olhar para a tua família e ver que ela também precisa da ajuda e da intervenção de Deus. Talvez também é essa dor que você sinta ao olhar para o seu filho e sua filha e perceber que algo precisa ser feito, porque existe um caos instalado, existe uma humilhação sendo feita, e você sabe que alguma coisa precisa ser feita para que aquele quadro mude. Talvez seja essa forma também que você entrou aqui hoje. Aquela cidade sem esses muros era uma cidade desprotegida. Ela estava vulnerável aos ataques dos inimigos. Aquele povo estava vivendo assim, eles tinham sobrevivido, mas estavam naquele lugar ainda sendo humilhados, desprotegidos. A qualquer momento os inimigos poderiam atacar, e Neemias sentiu essa dor. É a dor que nós precisamos sentir todas as vezes que olhamos um dos nossos irmãos e vemos a sua dor, o seu fracasso, a sua humilhação, o caos em que ele vive. É essa dor que nós precisamos sentir quando olhamos para dentro da nossa casa e percebemos que alguma coisa está fora do lugar. É essa contrição que nós precisamos sentir quando olhamos para dentro da casa do Senhor e vemos alguém que já não está mais ao nosso lado, alguém que ainda não, que estava
contrição que nós precisamos ter em nossos corações, quando também ouvimos notícias desse tipo. E aí a Bíblia vai dizer que ele orou, porque não adianta apenas sentirmos a dor de Castro, se continuamos da mesma forma, no mesmo lugar, na mesma posição, acomodados, sem tentar fazer nada para que haja uma mudança. E também não há como fazermos algo sem antes consultarmos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Neemias orou. Ele não somente chorou, mas ele entregou essa dor ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que a oração de Neemias exaltou ao Deus de Israel. A oração de Neemias foi uma oração de arrependimento. Ele sabia, ele dizia: olha, eu sei, Senhor, que nós pecamos contra ti, que o meu povo errou, mas o Senhor o salvou, e eles estão desta forma. Tem uma aliança, existe uma aliança, e eu te peço, olhe para nós, me ajude. Ele orou com contrição, e eu quero te dizer que um coração contrito Deus não despreza. Se hoje você entrou aqui orando ao Senhor, com sinceridade na sua alma, falando ao Senhor sobre a sua dor, sobre os seus erros, Ele está te ouvindo. Ele não despreza a sua oração feita com sinceridade. E ele vai pedir: Deus, me dê sucesso hoje, para que o rei atenda ao meu pedido. Essa foi a oração de Neemias. Mas no capítulo 2, o capítulo se inicia dizendo: o que eu vou contar agora aconteceu 4 meses depois. Ele orou, pediu a Deus sucesso naquele dia, mas a resposta de Deus veio somente 4 meses após essa oração. Nem sempre, irmãos, vamos orar. Deus até está no negócio, porque Deus estava neste negócio. Neemias não sentiu essa dor à toa. Era necessário um homem disponível, com coragem e de fé, para ir ajudar aquele povo. Deus estava no negócio, mas nem sempre quando Deus está no negócio, as coisas acontecem da forma que eu quero, só porque Ele está comigo, só porque eu sei que foi Ele que me deu a ideia, só porque eu sei que é Ele quem me deu essa estratégia. Não acontece do jeito que eu quero, não. A estratégia é dEle, o tempo é dEle, a forma é dEle, a hora é dEle, é com Ele. E Neemias aguardou a hora e o tempo do Senhor. Ele estava triste durante os 4 meses. Você acha que 4 meses ele ficou sem servir o rei, o vinho? Não. Mas chegou a hora, o tempo em que Deus achou que o rei deveria se atentar para aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que ao chegar lá, o rei percebe a tristeza de Neemias e pergunta: por que está triste? A Bíblia vai dizer que Neemias, ele temeu naquele instante, mas ele respondeu: como posso eu estar feliz, sabendo que o meu povo está sofrendo? Como eu posso estar feliz sabendo que o meu povo está em ruínas? Como eu posso estar feliz sabendo que o meu povo ainda está sendo humilhado? E o rei vai perguntar, chegou a hora, e o rei vai perguntar a Neemias: o que posso eu fazer por você? E mais uma vez a Bíblia vai dizer que Neemias orou. Ele orou antes de responder. Ele orou antes de pedir. Ele orou antes de falar. Ele orou. E aí ele responde: rei, eu preciso que o Senhor me libere para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu preciso que o Senhor me deixe ir. Preciso que o Senhor me dê cartas para eu ter livre acesso para passar por onde eu preciso passar. Eu preciso
que o Senhor libere, que eu use as madeiras nessa construção. E ele foi pedindo aquilo que era necessário. Como é importante orarmos antes de dizer. Porque se nós formos talvez afoito, a gente vai pedir algo e vai faltar alguma coisa que era importante para entrar. Ele teve calma. Ele falou primeiro com Deus e ele soube o que pedir. Ele, sabendo o que pedir, ele recebeu. E o que é mais bonito nessa história é que Neemias vai dizer: o rei se atentou a mim, ele foi ao meu favor, porque Deus estava comigo. Neemias não disse que o rei foi a favor dele porque ele era um bom copeiro. Não disse que foi porque ele servia bem e que porque ele era um cara da confiança do rei. Não, ele sabia que nada disso tem a ver com a condição humana. Ele sabia que não tem nada a ver com o nosso merecimento. Ele sabe que tudo isso tem a ver com ele. É Deus. Ele recebeu o favor do rei porque Deus estava com ele. É Deus. A hora que Deus se ausentar, meu querido, você pode ser o melhor desta terra, que nada acontece. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem dá a estratégia é Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, o querer é dEle, o efetuar é dEle. Nada tem a ver comigo e com você. A única coisa que precisamos é ter um coração sincero, coragem e disposição para ir. A Bíblia vai dizer que Neemias foi. E ele chegou lá e ficou por lá 3 dias, sem que ninguém soubesse o que ele ia fazer. 3 dias, Cida, quieto. Ele não contou aos sacerdotes, ele não contou às autoridades, ele não disse a ninguém, ele ficou lá por 3 dias. E ele um dia, no meio da noite, saiu com alguns homens, não foram com todos, porque não são todos que podem estar ao nosso lado diante de uma situação como essa. Não são todos que nós podemos compartilhar estratégias dadas por Deus numa missão tão grande. Não são todos que podem estar ao nosso lado nos bastidores, onde acontecem os problemas, onde acontecem as situações, onde acontecem os erros. Não são todos. E ele foi com alguns homens no meio da noite olhar. E foi com apenas um animal, um jumento, para não fazer barulho, para não causar alarde em ninguém. E ele foi. A Bíblia não diz o porquê que ele fez isso, mas acredito eu que ele, como um bom administrador, como um servo de Deus, como um homem estrategista que era, ele foi para ver a real situação daquelas muralhas, para olhar onde eles deveriam começar, passar, sondar. De que forma estava tudo aquilo, para ele saber o que falar com o povo judeu na hora que ele fosse clamar por ajuda, pedir por ajuda. E por que não dizer que ele passeava no meio da noite, naquelas ruínas, orando, entregando a Deus, pedindo a Deus força, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus que entrasse com eles, pedindo ao Senhor para que Ele não o abandonasse durante aquela noite, durante aqueles dias que ainda o estava por vir. Porque muitas vezes nós saímos em direção a uma palavra lançada, a um desafio dado por Deus para nós, sabendo que Ele está conosco, mas nós não sabemos o que está por vir, nós não sabemos de fato o que vamos enfrentar, mas a certeza de que Ele está conosco precisa invadir os nossos corações. Precisamos entender que quando Ele dá uma palavra, Ele garante, Ele vai à nossa frente. E Neemias vai, volta, ninguém percebe. A Bíblia vai dizer que até o caminho por onde ele achava que ia passar, não foi possível o animal passar de tantos
destroços que tinha, ele teve que refazer o seu caminho para voltar. E logo depois disso, ele reúne os homens, e ele fala para aqueles homens: olha como está a situação, olha como nós estamos, olha a vergonha que estamos enfrentando. Ele começa a lançar a missão para o povo. Ele começa a lançar no coração do povo aquele desejo que estava no coração dele. Ele começa a contar para o povo, para fazer o povo entender qual era a missão dele naquele lugar, para que o povo também olhasse e dissesse: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar. Afinal de contas, Neemias não conseguiria fazer nada disso sozinho. Ele precisava que aqueles homens entendessem a real necessidade e viessem junto com ele para ajudar nessa reconstrução. E através de sua fala, aqueles homens aceitaram, entenderam que Deus estava com ele. E aí eles vão dizer: vamos começar a reconstrução. Vamos começar a reconstrução. É o capítulo 2, versículo 18. E se aprontaram para começar o trabalho. Mas olha o que vem no versículo 19. Perceba, só foi quando eles disseram: vamos começar o trabalho, vamos começar a reconstrução. Olha o que acontece no capítulo 19, versículo 19, no capítulo 2. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Só foi aquele povo dizer que ia começar o trabalho, que ia se levantar. Os inimigos também se levantaram naquele mesmo instante para caçoar, para dizer que não tinha condição, para dizer, para rir que eles não iam conseguir. Mas Neemias mais uma vez nos dá uma lição de que é necessário confiar no Deus que confiou a missão a nós. E Ele vai responder à afronta dizendo: o Deus dos exércitos nos dará sucesso. É Ele quem dá sucesso a nós. É Ele quem dá crescimento. É Ele quem nos ajuda a continuar. É Ele, é Ele. E aí a Bíblia vai dizer que eles começam a construção. E o que eu acho mais lindo em toda essa história é o capítulo 3. Que todo esse capítulo vai dizer: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Aí vai dizer: fulano começou naquela parte, a outra família reconstruiu aquela parte, aí veio a família da Larissa e reconstruiu aquela parte, a família da Cida veio e reconstruiu a outra parte, a família do pastor Renan veio e construiu aquela outra parte. E assim foi indo. Eles foram trabalhando juntos, cada um cuidando do que era seu, cada um cuidando da sua parte, do seu portão, da sua área, da sua casa. Cada um foi fazendo o que estava ao seu alcance. Mas todas as vezes que estamos diante de uma missão dada por Deus, Tati, mesmo que muitos estejam entendendo e fazendo o que tem que fazer, ainda haverão aqueles que se levantam e dizem: eu não faço, eu não vou. Olha o que a Bíblia vai dizer: mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Tinha aqueles que olhavam e diziam: eu não vou fazer, eu não vou colocar a mão, ali eu não entro. Mas Neemias se importou com aqueles que disseram que não ia fazer? Não. Neemias continuou o trabalho com aqueles que estavam disponíveis, porque ainda que tenha aqueles que não queiram, tem uma grande multidão que ainda quer. E mesmo que não seja numerosa, mesmo que talvez esse número seja menor do que aqueles que não vão, Deus
assim será, porque quem manda, mais uma vez eu quero dizer, é Ele. E se a obra está nas mãos dEle, Ele manda trabalhadores para nos ajudar. Calma, fique tranquilo, você não estará só. Deus vai mandar alguém que acredita nessa missão. Deus vai enviar alguém. Talvez você está aí reconstruindo o muro da sua casa. Talvez você está aí tentando fazer com que a sua casa continue de pé, e alguém está dizendo, não vai dar jeito, eu não abro mais a minha boca para falar nada, não tem mais condição. Mas aí Deus manda alguém para dizer, calma, eu estou contigo, eu vou orar com você, eu vou jejuar com você, eu acredito com você. Fique tranquilo. Se alguém não quer ir, Deus vai levantar pessoas que estarão ao seu lado para te ajudar nesta missão. Acredite. E vejam que cada um fazia porque entendia o negócio, entendia que era necessário. Reconstrução fala de obra, fala de trabalho braçal. E quantas vezes nós pedimos ajuda? Alguém chega e fala assim, pastor, está precisando de ajuda onde? Aí a gente diz assim, olha, é para varrer a igreja. Ah, não. Varrer não é comigo. Então tá bom, irmã, então, né? Pastora, está precisando de ajuda onde no culto? Na cantina, irmã, tem como ficar lá vendendo? Ah, tem como me botar para outra coisa? Porque cantina não é para mim, não. Pastor, está precisando de ajuda onde? Ah, mas isso aí eu não faço. Queridos, eu entendo que cada um é bom em uma área. Nós somos um corpo. Cada um foi chamado para fazer uma coisa. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Só que haverão momentos em que você estará na batalha, fazendo coisas que talvez você não é tão habilidoso, mas há uma necessidade de ajuda naquele momento. Haverá uma necessidade de ter mais braços para ajudar. Talvez você não é bom, tão bom assim, mas você entende a necessidade e diz, eu estou com vocês. Eu não sei muito bem, mas eu preciso que você me ajude, mas eu vou. Não me lidou muito bem na cozinha, mas se é para picar alguma coisa, eu sei. Porque aqui vai dizer, Uziel, filho de Araías, que era ouríveis, construiu o trecho seguinte. O cara era o quê? Ouríveis. Mas ele construiu o trecho seguinte. Ele poderia dizer, não, mas eu mexo com ouro. Como que eu vou mexer na construção? Mas ele entendia que ele era responsável pelaquela área da sua casa, dos seus portões, dos seus muros. Não era a sua área de habilidade, mas havia uma necessidade dele se levantar e fazer. Refaías, filho de U, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Lembra que a palavra vai dizer aqui acima, que alguns homens importantes se negaram? Enquanto alguns importantes se negaram, muitos outros importantes foram. Muitos outros importantes quiseram fazer. Salum, filho de Alaés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte, e as suas filhas o ajudaram no trabalho. Mulheres ajudando. Isso é lindo. Elas poderiam estar em casa, mas elas decidiram estar ali, ajudando, colocando as mãos. Louvado seja Deus. Talvez não é a sua área de atuação, mas se é necessário, se há uma necessidade, agarre isso, ajude, faça parte desta missão. Esses homens estão aqui na história, a história da reconstrução daqueles muros, a história da reconstrução de Jerusalém. Eles estão aqui, fizeram parte dessa linda história. Nós precisamos também estar disponíveis para fazer parte de uma bela história, de uma grande história dada por Deus, incumbida por Deus a nós, e a igreja precisa estar assim. Eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou líder. Não preciso fazer.
você faz parte dessa história. Você faz parte disso. Você é parte disso. Nós precisamos entender isso. Nós não fazemos nada sozinhos, precisamos de cada um. E aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 4, que quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias mais uma vez orou. Neemias mais uma vez apresentou a afronta ao Senhor. Ele não foi lá discutir, ele não foi lá brigar, não. Ele apresentou a Deus as afrontas. E no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 4 vai dizer: então continuamos a construir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Existia alguém caçoando, mas nós continuamos a trabalhar. Existia alguém dizendo que não dá, mas nós continuamos a fazer. Existia um povo dizendo que não ia conseguir, mas nós continuamos. Nós não paramos, nós não vamos parar. Você não vai parar, você não vai parar. Pode ser que o teu inimigo está dizendo para você que você não tem condição, que você é pequeno demais, que a tua casa não tem mais jeito, mas eu quero te dizer, não pare, continue, porque Deus está com você, e logo, muito em breve você verá que os seus muros estarão totalmente reconstruídos. E aqui a Bíblia vai dizer que já estava pela metade, irmã Cida. Pela metade. Porque o povo estava animado. O desânimo precisa sair da nossa vida. Precisamos estar animados para fazer a obra, a missão dada por Deus. Mas Ellen, às vezes eu acordo desanimado. Sim, eu também. Tem dias que eu acordo desanimada. Mas uma frase que eu ouvi certa vez de uma pastora e eu guardei para mim: todas as vezes que o desânimo vier, eu vou responder o meu desânimo com comprometimento. Eu me comprometi, então eu respondo ao desânimo com comprometimento. Estou desanimada, mas tenho um compromisso. Estou desanimada, mas fiz uma aliança. Estou desanimada, mas sei quem é por mim. Estou desanimada, mas vou continuar. Estou desanimada, mas sei que Ele vai me visitar. Estou desanimada, mas sei que vou continuar. Louvado seja Deus. Já estamos partindo para o final, porque eu só tenho 2 minutos. E aí a Bíblia vai dizer que os inimigos começaram a tramar. Eles perceberam que não tinha mais jeito, se eles caçoaram. Eles riram. Eles disseram que não ia dar. Falaram que eles estavam tramando contra o rei e perceberam que continuaram o trabalho, que não deram ouvidos e que já estava pela metade. Aí eles começam a tramar de uma outra forma. Agora nós vamos lá, nós vamos nos preparar para invadir e levar confusão para aquele lugar. Só que eles achavam que ia chegar lá de qualquer jeito, ou melhor, a qualquer hora, e iam pegar eles de qualquer jeito, achando que eles estariam desprevenidos. Mas a Bíblia vai dizer que alguns judeus que estavam lá ouviam a história e trazia para Neemias: Neemias, se prepare, porque eles estão se preparando para vir nos atacar. Olha, todas as vezes que o inimigo se levantar contra você, a tua casa, tua família, teu ministério, Deus sempre enviará alguém para te avisar, para te alertar, para abrir os seus olhos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sempre avisa para dar livramento aos seus. Fique tranquilo, só tenha com Deus intimidade, porque Ele vai mandar reforço, Ele manda livramento, Ele manda alguém te avisar. Fique em paz. E avisaram Neemias, e Neemias começou a se preparar. A Bíblia vai dizer que ele colocou homens trabalhando,
E com uma mão eles carregavam material de construção, e na sua cintura carregava espada. E eles ficavam vigiando dia e noite. Eles não trocavam a roupa, nem mesmo para dormir, não saíam de lá. E o que eu entendo com isso? Não basta somente serviço, se não carregarmos a palavra. Serviço nunca substituiu e nunca substituirá a espada. É por isso que tem muito crente morrendo na missão. É por isso que tem muito crente doente no trabalho, porque entende que só trabalhar basta. Não, aqueles homens carregavam numa mão material de construção, e na espada, aqui em sua cintura. Nós não podemos abandonar a espada, nós não podemos abandonar a palavra, nós não podemos abandonar o nosso relacionamento com Ele, senão nós não conseguimos dar continuidade à missão. E eles vigiaram, oraram, vigiaram, oraram, trabalharam e vigiaram. Eu não posso só orar, eu preciso vigiar. Eu não posso só vigiar, eu preciso trabalhar. Eu não posso só trabalhar, eu preciso ter palavra. E Neemias entendeu e preparou aqueles homens daquela forma. E quando os inimigos souberam que eles estavam lá preparados, eles entenderam, irmã Cida, que Deus estava com eles. E a Bíblia vai dizer que Neemias colocou esses homens para proteger as partes onde ainda não estava reconstruído. Nós precisamos entender qual é a nossa área de vulnerabilidade. Eu preciso me conhecer e saber qual é a área que eu estou desprotegida. Eu preciso me conhecer e saber qual é a área que eu posso receber os ataques do inimigo e não suportar. Eu preciso saber qual é a minha área de fragilidade. Você conhece qual é a sua? Uns é o dinheiro, uns a pornografia, uns são mulheres, outros homens. Uns a língua, a fofoca, outros a inveja. Não tenha vergonha de mostrar para Deus, de tirar as máscaras e dizer para Ele qual é a sua área de fragilidade. Porque é aí que você precisa vigiar mais. É aí que você precisa vigiar mais, Sara. Se nós não compreendermos aonde é a nossa área de fragilidade, nós não conseguiremos nos defender dos ataques do inimigo. Neemias entendeu qual era o lugar onde precisava de mais vigilância. Nós precisamos compreender qual é esse o nosso lugar. E aí a Bíblia vai dizer que mais uma vez aqueles inimigos tentaram. E ele tentou estar com Neemias para fazer mal a Neemias, e mandou para ele um aviso, um recado, uma carta dizendo: vem estar comigo, vem se encontrar. E a resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer para falar com você. Eu não posso me distrair com qualquer coisa. Eu não vou descer para responder ataque de inimigo. Eu não vou descer para responder afronta. Eu não vou descer para responder indireta. Eu não vou descer, porque o que eu estou fazendo é mais importante. Eu não me distraio com você. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem insistiu. E o texto que nós acabamos de ler, por 4 vezes, ele mandou o mesmo recado. Mas por 4 vezes eu dei a mesma resposta. O inimigo pode insistir, o inimigo pode tentar, mas eu não vou parar, eu não vou descer. A obra que foi entregue em minhas mãos, eu não vou parar, porque o Senhor está comigo. Enquanto eles querem me pegar, Cida, eu não deixo, eu trabalho. Enquanto eles tramam contra mim, eu estou aqui vigiando.
vigiando, preparado para receber, mas daqui eu não saio. Estou pronta, é assim que nós precisamos estar. Precisamos estar prontas. A palavra vai dizer em Efésios 6:10 que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Eu não tenho que me revestir para parecer ser mais santa ou espiritual que ninguém, não. Eu me revisto porque eu preciso estar preparada contra as astutas ciladas do inimigo. E Neemias estava pronto, ele estava preparado, ele estava com aquele povo armado, trabalhando, preparado, mas ele diz: daqui eu não desço, daqui eu não saio, continuarei fazendo o que Deus me mandou fazer. Fique de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus não vai nos permitir parar, ainda que esteja difícil, ainda que o inimigo tenha se levantado. Deus não vai te permitir parar. E eu quero te convidar nesse instante. Quero convidar você que talvez entrou aqui se sentindo desanimado. Talvez você conhece a sua missão, você sabe o que precisa ser feito, mas você se encontra nesta posição de desânimo. Você não sabe mais qual é a sua área de fragilidade. Talvez você está com medo das afrontas. Eu não consigo mais ser como Neemias. Eu não consigo mais essa força. A afronta tem sido tão grande que a minha vontade é de parar. Mas hoje Deus está te dizendo: não pare. Eu estou com você. Eu lhe darei sucesso. Eu lhe darei força. Eu lhe darei estratégia. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque hoje Deus vai te ajudar nesta missão. Os muros que precisam ser reconstruídos, hoje haverá reconstrução. Aonde as brechas precisam ser fechadas, Deus vai te ajudar a fechar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Saia do seu lugar sem vergonha. Como eu disse, Neemias, ao orar, ele confessou a Deus o seu erro, o erro daquele povo, mas ele sabia que existia uma aliança feita com Deus de Israel, com aquele povo, e Deus ouviu a oração de Neemias. Hoje Deus está aqui para ouvir a sua oração, para te ajudar. Esse caos talvez que você esteja vivendo, você talvez esteja desprotegido. Hoje Deus quer voltar a trazer segurança a você, segurança ao seu coração, segurança nesta caminhada, e te ajudar a tapar as brechas e a reconstruir esses muros. Talvez você, não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou como o único e suficiente Salvador de sua vida. Esse também é o seu momento de sair do seu lugar e vir aqui à frente e se entregar a esse Deus, se aliançar a esse Deus que faz, a esse Deus tremendo, a esse Deus que te ajuda nas lutas, a esse Deus que te dá vitória, a esse Deus que é o teu consolo, teu amigo, teu abrigo. Ministério de louvor. Louvado seja Deus. Nós não temos muito tempo. Se você ainda desejar vir, o convite está aberto, porque Deus está aqui para te receber. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.